Não, tá bom, tá bom. Eu era o Paulinho e ele era o Ferreirão. Gente querida, é um prazer muito grande estar aqui com vocês. Realmente, cada um aqui, desde o Dr. Daniel, Célia, o Propion, o irmão dele, o Cícero, todos aqui têm uma participação, e muitos outros têm uma participação na minha vida espiritual. Foram pedrinhas, foram pessoas que Deus colocou no meu caminho para que eu pudesse crescer em entendimento, crescer em santidade e estar hoje servindo o Senhor na França. E a minha história como missionário é muito interessante, porque ela começou com uma visita de missionários na Vila Mariana. A Vila, não sei se o pessoal da antiga vai lembrar, a Vila Mariana tinha uma missionária no meio em Mato Grosso, na década de 60, Celice, isso mesmo. E a Celice, na década de 60, levou alguns índios na igreja da Vila Mariana. Ela trabalhava nessa coisa, então teve não sei se foi um encontro missionário, alguma coisa na igreja, ela levou alguns índios. E os índios foram com cocar, um tinha aqueles brincos compridos, pena no nariz, e aquilo me impressionou demais. A minha e um colega, o Daniel de Lima, que hoje é pastor também, o Dandan, né? E eu não sei se vocês conhecem, o Dr. Délio, com certeza, Dona Cora, com certeza, conhece o querido Daniel, foi um amigo de infância. E naquele dia, junto com o Daniel, não sei se ele vai lembrar disso, depois você cobra dele, Dr. Délio, nós sentamos na escadaria lá da igreja, do lado do banheiro feminino. Tinha as portas da igreja, tinha a escadaria, tinha o banheiro feminino. E ali nós oramos. E eu lembro que 7 anos no máximo, 8 anos no máximo, e nós pedimos para Deus que Deus nos fizesse missionários um dia. O Dandan hoje é pastor, e eu hoje sou pastor na França. Então, foi de um trabalho de missionários na igreja, quando eu era pequeno, que Deus tocou no meu coração como missionário. Gente querida, vamos orar? Deus querido Pai, muito obrigado por essa noite de festa, Senhor. Muito obrigado por essa noite de celebração, de culto a Ti, de adoração, de agradecimento, Senhor, por todas as maravilhas que Tu tem feito em nossas vidas, por tudo que o Senhor fez em Jesus por nossas vidas e tudo que o Senhor irá fazer, Pai. Louvado seja o Seu nome, que o Seu nome seja engrandecido aqui, Pai. Em nome de Jesus nós oramos, amém. Eu ia trazer uma pregação, uma palavra, mas ninguém quer ouvir pregação de missionário, não é verdade? Eles querem ver foto, quer saber o que o missionário está fazendo, o que está acontecendo. Ninguém quer ouvir pregação de missionário. Então eu trouxe uma projeção de slides que vai falar um pouquinho do desafio que nós encontramos hoje na França e na Europa, em modo geral, nas igrejas, na igreja da Europa pós-moderna. Então vai ser um pouquinho técnico, vai ter umas palavras técnicas, uns termos técnicos, eu vou tentar explicar da melhor maneira possível, com a ajuda de Deus. E, na verdade, essa pregação, essa palestra, ou esse testemunho, é um arauto de alerta, é um aviso de alerta para a igreja brasileira, para a igreja do Ipiranga. Hoje é de festa, está crescendo, nossa igreja aqui está expandindo. O problema agora é onde é que vai caber mais gente, né? Graças a Deus por isso. Mas hoje a realidade da Europa é completamente ao contrário. Então, durante esses 13, 14 anos que nós vivemos ministrando na Europa, eu destaquei 4 pontos, 4 fatores que eu julgo ser responsável pela situação da igreja hoje na Europa. São o nosso desafio que nós temos hoje de encarar esses pontos. Então eu quero compartilhar com os irmãos e com as irmãs, falando um pouquinho da nossa história lá. Deixa eu aqui, eu não estou familiarizado. Para quem não conhece, quem não nos conhece, minha esposa Valéria está sentada lá atrás. Ela realmente é o braço direito, o esquerdo é a cabeça, né? Nós costumamos dizer que o homem é a cabeça, mas a mulher é o pescoço, né? Que é ela que leva a gente para onde elas querem. A minha filha Paula casou ontem, essa é a razão, o motivo que nós estamos no Brasil, viemos para o casamento da Paulinha. A Lana já é casada, tem essa filhinha, nossa neta, a Sofia, e a Laila é nossa caçulinha, que já está engajada, já está fazendo missão. A Laila acabou de voltar das Filipinas, por onde teve um período lá
6 meses, num treinamento missionário da Jocum. Chama-se DTS, né? São 3 meses teórico, ela passou em Kona esses 3 meses, e os outros 3 meses prático, ela foi para as Filipinas. E no local nas Filipinas, quando ela chegou, na semana do Natal, houve um furacão e destruiu a região que ela estava, destruiu casas, vilas, destruiu tudo. Então o grupo dela, o grupo ficou lá por 3 meses reconstruindo as casas, ajudando as crianças a trazer alimentos, levantaram ofertas em outros países, nos Estados Unidos, na Europa, para poder comprar alimento para as crianças, comprar material de construção, para construir as casas, deram testemunho em escolas, e etc. Então a Lailinha já está em missões. Isso aqui eu vou passar bem rápido, mesmo para quem não conhece, nunca nos viu. Nós somos missionários desde 2004 na Islândia. A Islândia aqui em cima, norte do país já está dentro do Polo Norte. E mudamos para a França. Essa era a nossa casa, a nossa cidade na Islândia. Era uma cidade de 700, hoje acho que chega a 800 habitantes. E a nossa igreja, ela ficava 8 quilômetros de nossa casa. Ela servia uma região de fazendas e a nossa cidade. Era uma igreja pequena, mas era uma igreja muito viva. Era uma igreja muito envolvida com missões. Eu sempre estive na parte de ensino, na parte de pregação da palavra. Esse aqui foi o Instituto Bíblico que nós tivemos em 2014, antes de sair, nós montamos um Instituto Bíblico. E esse aqui é o pessoal, foram 34 alunos de vários países da Europa, do Canadá, da França, estiveram lá conosco. Pessoal, graduação, pessoal se graduando. O Ministério de Escola Dominical, essa igreja na Islândia não tinha escola dominical, então Laila e Valéria traduziam todo o material da nossa cultura cristã e prepararam durante 8 anos um dossiê e montaram em islandês material para a escola dominical das igrejas lá. Esse é o culto de despedida, o ministério que nós tínhamos de casais. Na Islândia, nós, como Jon lembrou, nós tivemos um ministério na África, da Islândia, da igreja da Islândia na África, onde nós construímos escola no Senegal, no Mali, em Burkina Faso. No Senegal, quem ficou como diretor da nossa escola foi o missionário José Dilson, não sei se vocês conheceram. José Dilson andou preso, né, andamos orando por ele, aí da IPB também. Isso, e o José Dilson era o diretor responsável da nossa escola no Senegal. Essa aqui é a escola em Burkina Faso. Essa escola, ela era uma escola estratégica. Nós construímos escolas em vilas, em regiões muçulmanas ou animistas. Não existia presença cristã nenhuma. Então nós vínhamos, montávamos escolas, trazíamos enfermeiros, enfermeiras, médicos uma vez por mês, para tratar das crianças e família. E as crianças ficavam o dia inteiro na escola, chegavam de manhã para o café da manhã, almoçavam, tomavam lanche da tarde e iam embora para casa. Essa escola, o ano passado, ela já tem uma igreja formada, e o ano passado houveram 800 conversões nessa região. 800 conversões, só nessa região de Burkina Faso, por causa da presença da escola nessa área. Eu já não vou mais a Burkina desde 2010, quando houve a crise lá financeira, né, aquela bolha financeira, crise financeira na Islândia, porque eu sempre trabalhei para pagar minhas passagens e aí tornou inviável e não consegui mais. Mas os projetos continuam até hoje e os resultados são excelentes. Estou perguntando a coisa certa? Foi. Vamos falar da Europa agora. Em janeiro do ano passado, a pedido da nossa agência missionária da Igreja Presbiteriana, né, da APMT, eu fui deslocado para a França, para servir a igreja francesa que tem parceria com a IPB. E essa igreja é uma igreja carente, é uma igreja protestante, reformada. Ela tem 64 igrejas em funcionamento,
40 pastores somente. Então ela tem uma média de 24, mais ou menos, igrejas sem pastores. Sendo que tem várias regiões, inclusive a minha, onde um pastor toma conta de 4 igrejas. A Europa é um continente da renda per capita mais alta, né? É um continente onde é desenvolvido, social funciona muito bem. Ela é caracterizada pela união dos países na Europa, né? Ela se tornou muito mais forte com isso. Tem os países de qualidade de vida mais alta do planeta estão na Europa, que é a Noruega, a Islândia, a Suécia, a Alemanha e assim por diante. Nós estamos na França. E o problema da igreja na Europa hoje é um problema que sofreu uma evolução. Ele começou há 200 anos atrás e veio caminhando lentamente sem que as pessoas percebessem. Nesse século, quando percebeu, quando se acordou para o problema, já era tarde. Então é necessário realmente que outros países do mundo, que nem Brasil, outros países que enviam missionários, ajudem a Europa, no modo geral, porque realmente as igrejas estão fechando na Europa. O foco da igreja hoje na Europa são seus membros, a membresia, acho que inclusive está escrito errado, desculpa. É a sua própria membresia. Então ela não é uma igreja preocupada com evangelizar, ela é uma igreja preocupada com a membresia. Ela tem as portas fechadas. É uma igreja que não sai na rua, não cuida dos seus pobres na cidade, não cuida dos necessitados e assim por diante. Então é uma igreja que foca a membresia. A segunda característica dessa igreja na Europa hoje é a tradição. A Europa toda tem a questão da história, né, das tradições, que é muito forte na cultura europeia. E isso ela entrou na igreja. Então hoje preserva-se muito mais a tradição na igreja do que o próprio cristianismo em si. Então hoje a nossa igreja, por exemplo, canta hinos de 1517 escrito por Lutero. Canta-se hinos a capela, escrito em 1600 e poucos, né? Então ela tem aquela tradição da liturgia fechadíssima, e isso é importante para ela, por causa da tradição. Então quando a tradição toma o lugar de Deus na igreja, passa a ser uma idolatria. Então a igreja hoje, ela só pode morrer, gente, não tem para onde ir. E a última questão da igreja, da característica da igreja, é que 100, 200 anos atrás, quando as pessoas morriam, elas deixavam propriedades para a igreja. Isso é uma tradição forte na igreja católica, mas acontece também na igreja protestante europeia. Então, hoje, as igrejas protestantes têm vários imóveis. A igreja pode não ter membros, a igreja pode não ter pastor, mas ela tem imóveis, tem propriedades. Então o que acontece? Ela começa a se desfazer, vender essas propriedades, porque não tem mais dinheiro, para tentar salvar o que tem. Então é normal hoje na Europa você ver igrejas, templos lindos, virando hotel, virando cinema, supermercado, pista de skate, e assim por diante. Por quê? Porque tinha propriedade no passado, hoje não tem, então se vende para poder preservar o que tem. É engraçado que em Mateus 9, 35, 38, Jesus, com seus discípulos, ele lhe ora para que Deus mande trabalhadores para a seara. Ele olha aquela multidão e fala, Senhor, né, fala para os discípulos, vamos orar para que Deus mande trabalhadores para a seara, porque a colheita, os campos, a multidão é muito, e os trabalhadores são poucos. Então nós estamos precisando pedir para Deus mande mais trabalhadores para saírem para a colheita, para a seara. E o que aconteceu na Europa é o contrário, valorizou-se o templo, a instituição. Então foi uma igreja que não foi buscar, não foi para a colheita, não evangelizou, ela preservou o que tinha. Então é uma igreja que morre. Durante esses 14 anos que eu te falei, que nós estamos na Europa, 13, 14 anos, nós podemos
identificar 4 pontos que foram, para mim, primordiais, fundamentais para esse declínio do cristianismo europeu. Porque quando a igreja, que é o sal, que é a luz, que é o que influencia o pensamento, ela morre, ou adoece, ou morre, a cultura adoece e morre junto. A cultura, ela muda, porque a igreja não tem mais influência. Então, esses foram os 4 pontos que nós vamos agora tocar ponto por ponto, no intuito de acordar, no intuito de ficar atento, para não permitir que as mesmas coisas aconteçam com a gente. O primeiro fala do secularismo. O pai do secularismo é esse grego aqui, Protágoras, que ele cunhou um termo chamado home measure, né? Que é a medida, o homem medida, ou seja, o homem é a medida de todas as coisas. O homem, a sociedade é a medida de todas as coisas. Então, o que propõe-se? Propõe-se que Deus, com a sua verdade, com os seus absolutos, não cabe mais na cultura de hoje. Por quê? Porque é antiquado. Porque era Deus, era uma cultura teocêntrica. Quando a cultura passa a ser o homem, o centro, as verdades de Deus, que nós chamamos de absolutos de Deus, eles perdem os valores. Por quê? Porque não interessa mais para a humanidade. Todas as leis, por exemplo, dos 10 mandamentos, do Decálogo, né? Que fala que não matarás, não roubarás, não furtarás, toda aquela coisa, os nossos absolutos morais, eles perdem força, eles deixam de existir. Por quê? Porque o homem passa a legislar em causa própria. O homem passa a ser o centro do universo. Então nós temos o homem como centro do universo. Quando o homem passa a ser o centro do universo, o que acontece? A coisa mais importante é a minha satisfação pessoal, é a minha felicidade. E hoje, agora, não futura. Então a sociedade perde aquele senso da eternidade. Ela para de olhar para a eternidade para olhar para o seu próprio umbigo, para olhar para o aqui e agora. Então a ordem do dia é o que eu posso fazer para ser mais feliz. O que a sociedade pode me oferecer para que eu me sinta melhor. Perdeu a perspectiva eterna. Perdeu a perspectiva de um céu, de uma eternidade na presença de Deus. A ausência de absolutos eternos. Por exemplo, se alguma coisa acontece na minha vida, vamos colocar um exemplo aqui bem chulo, bem prático. Uma gravidez inesperada, uma gravidez que eu não quero. Então, eu, dentro dessa sociedade secular, a minha cabeça é trabalhar o máximo que eu posso para galgar cargos, para ter uma vida melhor, para ter mais conforto, para ter mais bens materiais, etc. Mas, por exemplo, se houve uma gravidez com a minha esposa, na minha família, ou na pessoa como indivíduo, na mulher como indivíduo, e é uma gravidez não programada, que vai me atrapalhar a minha carreira, que vai influenciar no meu futuro, uma coisa que eu não quero, para que ter? Não é assim que o mundo pensa hoje? É assim que acontece na sociedade quando o homem, quando a mulher passa a ser o centro. O que era absoluto, o que era vontade de Deus, é secundário. O que eu sinto, a minha felicidade, a minha vida é mais importante. Então a cultura se volta para o homem. A busca de satisfação no poder ou nos bens materiais dispara, cresce. É a razão da minha vida. É uma busca por qualidade de vida. O relativismo é um fato interessante, porque hoje nós ouvimos muito, quando falamos em Europa, em terrorismo, não é? Então, o que acontece? Vamos colocar aqui, não vamos dar nome às coisas, mas em certas regiões do planeta, acredita-se, por exemplo, que se você matar um infiel, você está agradando uma deidade. Então, a pessoa nasce e cresce dentro daquela cosmovisão que matar infiel faz bem. Matar infiel garante o seu lugar lá na eternidade. Então, dentro da cosmovisão dele, aquilo é verdade.
Dentro da cosmovisão cristã, nós somos chamados a amar o próximo. Então, para eles, a gente passa a ser trouxa. E para nós, eles são assassinos, são loucos. Então, a coisa funciona da seguinte maneira. Eles olham para a gente e falam, isso aqui serve para eles, mas não serve para nós. E nós olhamos para eles e falamos, isso aqui não serve para ninguém, nem para eles. Então, a coisa passa a ser relativa. Por quê? Porque não tem absolutos. Porque não tem verdades eternas. Então, o que serve para mim, pode não servir para você. Pode não servir para ele, mas é bom para ele, mas não é bom para mim. Então a cultura se torna uma cultura relativista. Então, em nome de se viver bem, se viver em harmonia, se viver em paz com o seu vizinho, você passa a respeitar e aceitar o que ele quer fazer. Porque é relativo, não existe mais absolutos. Então, o comportamento dele não pode me agredir mais. Por quê? Eu não posso mais reclamar. Por quê? Porque isso não faz parte da boa vizinhança, da política de boa vizinhança. Porque, não, mas está errado. Mas, espera aí, é relativo. Quem disse que está errado? Então, quando nós tiramos Deus do centro da sociedade, a coisa perde o rumo. A última fala sobre o evolucionismo. Tá? O darwinismo fez muito barulho no século passado, né? Nos anos 1900, fez muito barulho. As igrejas ficaram aí arrancando os cabelos, morrendo de medo, que agora acabou, que agora não sei o quê. E, na verdade, o evolucionismo, o darwinismo, fez pouco estrago na igreja, principalmente na igreja da Europa, quase nenhum. Por quê? Você vai falar, mas como é possível? Por quê? Porque está acontecendo hoje uma inversão. A teoria da evolução é simplesmente uma teoria, ela não consegue virar lei. Por quê? Porque ela, em si mesma, não se sustenta, ela é capenga. Então, desde 1800 e pouco, lá quando Darwin soltou suas teses, até hoje, a teoria da evolução tem vários desmembramentos, tem várias alas, e muitas alas opostas, uma à outra. Por exemplo, a evolução não explica a diferença de espécies. Ela explica, por exemplo, a mutação dentro de uma própria espécie, para a espécie se adaptar naquele local, mas não explica a mutação entre espécies. Uma espécie não gera outra espécie. Existem várias coisas que ela não consegue explicar. Então ela começa a perder força, principalmente dentro das cabeças pensantes, das universidades e tal. Outra coisa interessante, que quando nós falamos em evolucionismo, nós falamos do Big Bang, né? E o Big Bang é outro fator interessante, porque o Big Bang, quando tirou Deus do cenário, tentou tirar Deus do cenário, logo quando saiu a teoria da explosão do Big Bang, 10 anos depois, o nego já parou de falar. Porque a teoria de evolução, a teoria do Big Bang é engraçada, ela fala que toda energia do universo, inclusive a massa, né, dos planetas, massa das estrelas, dos quasares, dos satélites, de tudo era energia. E toda essa energia estava concentrada num ponto no universo, que chama-se ponto de singularidade no universo. E dentro desse ponto de singularidade, todas as leis que permitam que o universo exista, a lei da gravidade, a lei da termodinâmica e assim por diante, todas as leis já estavam lá dentro. Agora, eles não explicam por que isso explode. Se aquilo teve milhões e bilhões de anos lá parado quietinho. Não explica o que veio antes dessa energia, de onde veio essa energia. Não explica quem botou as leis lá, não explica nada, na verdade. Eles chegaram à conclusão, acham uma teoria que existiu esse ponto de singularidade e não sabe explicar por quê, não sabe dizer se existem outros pontos de singularidade por aí ou não. Então, a própria evolução, que fez um alarde aí nos anos 50 e 60 aqui no Brasil, ela perdeu força na Europa. Então, o secularismo, Isaías, o profeta Isaías, 700 anos antes de Cristo, ele escreve, inspirado pelo Espírito Santo, uma passagem que define muito bem o espírito secular.
Ele escreve: mas eis aqui gozo e alegria, mata-se vacas, degolam-se ovelhas, come-se carne, bebe-se vinho, e disse: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Ou seja, né? Vai rolar o churrasco, traz a cerveja, vamos comer, vamos beber, porque é só isso que tem hoje, amanhã morreu, acabou, não existe mais. Isso Isaías falou 700 anos antes de Cristo. Depois os estoicos tomam esse pensamento, não é? Desenvolve. Paulo também, né, se refere a Isaías, aos estoicos, citando essa passagem. Então, essa aqui é a síntese do pensamento secular. Você tem o eu como centro dos seus sonhos, dos seus desejos, da sua vida, e Deus está de lado, Cristo está de lado. E aqui é o contrário, aqui é a sociedade cristã, onde Cristo, onde Deus vive no seu trono, é o centro da sociedade, é o centro da sua vida. Então, tudo, inclusive a minha existência, gira em torno de Deus. O segundo ponto que eu queria lembrar vocês, que eu acho que é muito importante também, na decadência cristã, decadência do cristianismo na Europa, foram as grandes guerras do século passado. Nós não experimentamos, nós não sentimos muito de perto o problema da guerra, das guerras do ano passado. Nós temos aqui o Dr. Daniel, que participou da Segunda Guerra Mundial, e graças a Deus voltou vivo e está entre nós até hoje. Mas nós brasileiros não sentimos isso, como os europeus sentiram. Para a gente lembrar, as Primeira e Segunda Guerras foram dentro da casa deles. Foram no jardim da casa deles, onde estava explodindo bomba, onde a gente estava morrendo e tal. Só na Primeira Guerra Mundial, morreram-se 9 milhões de pessoas. E 30 milhões ficaram feridas ou inválidas. Morreram 9 milhões e 30 milhões feridos ou inválidos. Primeira Guerra. Depois da Segunda Guerra, veio a Revolução Russa, 1917, com Stalin, comunismo. Só de russos, em 1917, na Revolução Russa, morreram-se 20 milhões de russos, maior que a população da cidade de São Paulo toda, da grande São Paulo toda. Segunda Guerra Mundial, ao todo, morreram-se 47 milhões de pessoas. Nunca na história da humanidade morreu tanta gente como nessa guerra. 47 milhões. E isso dentro da França, dentro da Alemanha, dentro da Áustria, na Itália, na Inglaterra, Londres foi bombardeada, dentro da casa deles. E depois da Segunda Guerra Mundial, para nós brasileiros não sentimos, mas o europeu passa pela Guerra Fria. E na Guerra Fria morrem-se 10 milhões de habitantes. Quando a gente fala em Guerra Fria, a gente precisa lembrar de alguns países do sul da União Soviética, que passaram, sul da Rússia, que passaram a ser parte da União Soviética. E precisamos lembrar também aqui da Guerra da Coreia e da Guerra do Vietnã, que foram guerras resultados da Guerra Fria, onde 10 milhões de pessoas foram assassinadas, morreram. O que tem a ver as guerras com a igreja? O que tem a ver é o seguinte, deixa eu avançar. O grande problema da guerra foi que a igreja, durante a guerra, ela se cala, as pessoas, as famílias começam a questionar, por causa dos filósofos lá, Nietzsche e tantos outros, né? Onde está Deus? Onde está Deus que vê tanta miséria, tanta destruição, tanta morte? Onde está Deus que deixa isso? Onde está Deus que permite que hospitais sejam bombardeados, que crianças morram? Onde é que está Deus? Né? E a igreja se cala. A igreja, por ser uma igreja de porta fechada, ela não responde ao anseio da alma do europeu. Então a igreja para de fazer apologia. A igreja, ela começa a perder credibilidade para a sociedade. Quando a igreja, pastor, quando a igreja não responde ao anseio da alma do povo em volta dela, a igreja perde credibilidade. Ela deixa de ser sal, deixa de ser luz, deixa de ter importância. E o mais agravante não foi isso. O mais agravante foi que a igreja na Europa foi forçada a tomar posição na guerra.
Então, na igreja na Alemanha, a igreja luterana na Alemanha, no berço da Reforma, foi obrigada a apoiar o Reich. Então, a igreja luterana apoia o Reich. A igreja italiana apoia, a igreja romana, católica na Itália, apoia Mussolini. E eles saem perdendo da guerra, eles perdem a guerra. Não todos, é claro. Você vê histórias aí de Dietrich Bonhoeffer, né, que se levantou contra o nazismo e foi executado, e de tantos outros. Mas a igreja, de modo geral, peca no silêncio, ela peca na omissão, ela peca em não atender o povo, de não ouvir o clamor do povo, ela peca em apoiar a guerra do lado errado. Então, é a igreja que está fadada ao fracasso. E é uma igreja que não sabe evangelizar. É uma igreja que tem as suas portas fechadas, que tem o cristianismo como tradição, não conversão, mas tradição. Lá, filho de peixe, peixinho é. Não é como aqui, filho de presbítero, presbítero é. Não, sério. Lá, filho de crente, filho de protestante é protestante. Filho de católico é católico. Não existe a conversão. Existe a tradição. Então, é uma igreja que realmente não pode ter futuro. A França sofreu um outro problema. Eu falo da França porque eu vivo na França. Eu não sei dizer dos outros países, mas a França sofre um outro problema. Em 23 e 24 de agosto de 1572, em Paris, houve o massacre da noite de São Bartolomeu. O que foi a noite de São Bartolomeu? Quando houve a reforma protestante com Lutero, em 1517, o protestantismo ele explode na Europa. Então ele chega na França e atinge a camada intelectual, a camada pensante da França, e se propaga muito rápido. Então a França, já inconformada com os tributos da Igreja Católica, ela abraça o protestantismo. Então o rei da França passa a ser protestante. Só que anos mais tarde, acho que uns 40, 50 anos depois, o rei que sucede, ele era católico. Então ele abraça o catolicismo novamente, ele institui o papado em Avignon, agora na França. Então a gente passa a ter 2 papados, um em Roma e outro na França, em Avignon. Forma-se um exército, contando com o dinheiro da Igreja Católica, mais o Império Francês, o rei francês, forma-se um exército para exterminar o protestantismo na França. Então, em 1574, os protestantes que moravam em Paris e moravam nas regiões circunvizinhas de Paris são cercados e são executados nas ruas. Dizem os historiadores que foi entre 5.000 a 7.000 protestantes executados em 2 dias nas ruas de Paris. Então, quando você fala de protestantismo ou catolicismo na França, o francês tem aquela dor no coração, dor na consciência, dor no peito. Para ele, religião só traz problema. Religião só traz dor na lembrança. Esse é um fato muito agravante. Quando houve essa perseguição, houve esse decreto do protestantismo ser proibido, e começa a perseguição, os huguenotes, que são os protestantes católicos, assim que eles eram conhecidos, os huguenotes, eles fogem para essa região. Paris fica aqui em cima, eles fogem para essa região. Uns fogem para a Alemanha, né, para a Bélgica, outros fogem para a Inglaterra, depois vêm para a Escócia, Estados Unidos. Mas os que ficaram na França fogem para essa região, que é uma região de montanhas, de cordilheiras, que nem a Serra do Mar, Serra da Mantiqueira. Chama-se Cevenas. E nós fomos destinados a trabalhar aqui, nos mandaram para cá. Essa região ela se torna um reduto protestante. Então, hoje nós temos lá muitas igrejas construídas pelos huguenotes, em 1600, 1700, igrejas que estão de pé até hoje. Existem muita tradição protestante na região, embora não haja conversão. Nós trabalhamos nessa região hoje. E nós atendemos 4 igrejas. Nós pastoreamos, né? Como auxiliar de pastor ainda. Anduze, Toarraz, Generhac e Bagar. São as 4 igrejas que hoje
nós pastoreamos nessa região. O último, Bethany, é um retiro que eles têm. Eles têm um campsite, tem uma área de lazer, um retiro, um sítio, uma propriedade lá, que antigamente reunia jovens. Hoje está meio que abandonado, eu vou falar um pouco disso depois, né? Essa é a cidade de Anduze, a cidade onde é que nós moramos, e Anduze tem o maior templo protestante da França. É um templo que cabe 3.000 pessoas, e nós somos em 40 membros. Então nós não temos dinheiro nem para aquecer o templo no inverno. No inverno a gente não se reúne aqui porque não temos dinheiro nem para ligar aquecedor. 40 pessoas num templo que cabem 3.000. A outra cidade é a cidade de Toerras. Essa aqui é a Valéria. Esse templo, essa igreja é uma igreja huguenote, uma igreja antiga, acho que foi construída em 1600, acho que comecinho em 1700. Ela está de pé até hoje, é linda, uma capela linda. Mas, porque essas igrejas ficavam em regiões rurais na época, foram construídas apenas as naves, ou seja, a parte onde se tem o culto. Então, não tem toalete, não tem banheiro, e não tem nenhuma salinha para alguma reunião com criança, com cada disso. Então, é só a nave, só o templo mesmo. Então, o que acontece? Não tem criança na igreja. Criança não vai para a igreja porque não tem com quem ficar, onde ficar. Então, não leva-se criança na igreja. A idade média do nosso povo lá é de 70 anos para cima. Eu e Valéria somos os mais novos da igreja. Nós estamos no jardim de infância na igreja lá, e o pessoal já está... Então a igreja envelhece, porque não tem renovação, não tem criança. É uma igreja que não vai para a rua para buscar jovens, para não buscar ninguém. É uma igreja que está doente, condenada a morrer. Se Deus não intervier, não botar a mão agora, essa igreja em 10 anos fecha. O ano passado, de dentro da igreja e da região, que é protestante, os registros da igreja mostram que houveram 43 enterros e 2 batismos. Então é uma igreja que está doente, está adoecida de morte. Se nada for feito, a igreja realmente em 10 anos fecham as portas. Esse é o templo de Jennerhardt, é a mesma coisa, é um templo muito bonito, uma região muito bonita, só que só tem a nave, não tem... banheiro, toalete, não tem escola local para a escola dominical. E na França, por ser um local muito tradicional, os prédios são preservados. Então os prédios passam a fazer acervo cultural, passam a fazer parte do acervo cultural da cidade, da vila, ponto turístico e essas coisas mais. Então acontece, você não pode mexer na estrutura. Você não pode criar uma salinha lá, puxar uma meia água, lá, uma puxadinha, alguma coisa, não pode. Então você fica naquela questão, como é que a gente faz? O que fazer então com as crianças? Não faz. Eles acharam melhor não fazer, então não tem criança nas escolas dominical. Bagarde é a mesma coisa. Então somos em 40 a 50 no máximo, mas nós temos 40 a 50 membros, 4 cidades, e para não se fechar essas igrejas, o que a gente faz? Cada domingo o culto é numa cidade diferente. Então o mesmo povo tornou-se uma igreja itinerante, né? Então, o mesmo povo, num domingo vai para Anduze, no outro domingo vai para Bagar, no outro domingo vai para Torraz. Então, as mesmas 40, 50 pessoas, cada domingo se encontra num lugar diferente. Para quê? Para não se fechar o templo. Porque se fecha o templo, não se abre mais. E outro fator também que a gente brinca com isso, que é triste, mas a gente brinca com isso, é que no passado, por exemplo, houve um problema entre 2 cidades, aí, a Anduze e Bagar, né, onde que tem esse templo. Algum problema em prefeitura, relacionamento de igreja, houve uns problemas meio sérios entre as 2 cidades, mas isso é coisa de 20, 30 anos atrás. Então, quem é de Anduze não vai no culto quando o culto cai na cidade de Bagar. E a pessoa que vai em Bagar não vem no culto de Anduze. Por causa de problema que houve 20 anos atrás, numa igreja que está doente, só tem pessoas de idade e está morrendo. E ainda tem essa coisa da briga de tradição. Bethany é a propriedade que eu falei. Estou dando toque aqui no Rui, aqui, que é o... Isso aqui foi um acampamento evangélico.
ele foi uma propriedade doada para a igreja no final dos anos 1800, 1870, 1880. Foi doada para a igreja devagar, e ela serviu muito bem durante aí meio século, 50 anos. Só que de 50 anos para cá, após a guerra, começaram a se... Deu mais, né? Após a guerra, mais 70 anos, vamos botar. 70 anos atrás, quando se acabou a guerra, o que começou a acontecer é que a igreja, por ter perdido a força dela, por ter perdido a influência dela na sociedade, os jovens daquela época param de ir, param de visitar, param de se encontrar nesse lugar. E esse lugar é central na região onde a gente está. Então, a 4, 5 quilômetros, está em várias cidades, para todas as direções. Então, os jovens param de ir. E ele começa a ficar abandonado. Então, hoje aqui, virou um camping. Então, se você... E o europeu, ele acampa muito, né? Tem muito trailer, aquelas coisas, acampa muito. Então, se você tem seu trailer, precisa parar para lavar, para carregar, para dormir, passar a noite em algum lugar, você vem aqui e paga uma taxa por pernoite, né? E vai embora no dia seguinte. Então, ela perdeu completamente a visão que tinha. Então, o nosso desafio, que a igreja está propondo para a gente, é que a gente reative esse centro, né? Traga uma nova visão, né? Traga uma nova chama, que a gente traga jovens de novo para a igreja, porque a igreja está morrendo. E eles sabem que a igreja está morrendo, e eles não sabem o que fazer, porque já está todo mundo cansado. Então, eles estão cobrando de nós uma posição referente a isso, já pediram projetos, já pediram um monte de coisas. E nós passamos lá para o diretor da Base Europa, passamos para a Igreja Presbiteriana, e a Igreja Presbiteriana está pensando como vai poder nos ajudar, não sei se financeiramente, mas pelo menos com líderes, professores, com time, com grupos indo para lá, e com visão ou alguma coisa. Esse é um trabalho, você pode ver aqui pela cabeça deles, que todos nós frequentamos o mesmo barbeiro, né? Todo mundo tem cabeça branca. Esses aqui foram jantares que nós damos para casais, jantares que a gente fala, é meio que evangelístico, né? Que a gente fala sobre relacionamentos de casamento, né? Segundo a visão de Deus. Falamos também, isso aqui é uma festa que eles fazem todo ano para arrecadar dinheiro. A igreja francesa não é uma igreja dizimista, por 2 fatores. Primeiro, porque para eles o dízimo é tradição, é Velho Testamento, é lei. E hoje a gente vive na graça. Então, para eles, dízimo não é graça, dízimo é obrigação. Paulo fala nessas cartas aos Filipenses que dizimar, que ofertar, é graça, é uma graça que Deus nos dá. É um favor que a gente não merece, ter a oportunidade de contribuir com a obra. E eles não dizimam. Então, o que eles fazem? Eles fazem festas na cidade. Então, eles vendem, as mulheres fazem uma pasta de castanha, aquela castanha que a gente come no Natal. Lá nasce que nem mata aquilo lá. Então, eles colhem castanha, a igreja sai para colher castanha, e fazem a pasta de castanha, fazem roupas, fazem quadrinhos, um monte de coisa, e vende-se, que nem uma quermesse, em frente da igreja, para poder arrecadar dinheiro. Não colhe-se o dízimo, mas faz bingos. Nossa igreja promove bingo, no mínimo 4 bingos por ano. Para quê? Para levantar dinheiro. E quando tem bingo, a igreja lota. A igreja não, os prédios ali. Lotam 300, 400 pessoas no bingo. Porque sabe que é dinheiro para a igreja. Mas na igreja não vem ninguém depois. Então, as pessoas sempre me perguntam, né? Mas o europeu não sente aquele vazio na alma, né? Não sente sede de Deus? E eu costumo responder com essa figura, né? Eu costumo responder com a pessoa que está de frente para o oceano, por frente para o mar, morrendo de sede, e ela começa a beber a água do mar. O europeu é a mesma coisa. O europeu tem o vazio na alma que só Deus pode preencher, realmente.
mas ele está preenchendo com coisas erradas. Ele está matando a sede espiritual deles com coisas que envenenam a alma deles. Ele está preenchendo esse vazio com coisas materiais. Então, é a mesma coisa que a pessoa que está com sede bebendo água do mar. Acaba morrendo. Por quê? Porque é a coisa errada. Então, o nosso desafio hoje, na França, primeiro, aprender a língua fluentemente para poder estar pregando lá. No segundo, é como contextualizar a mensagem do Evangelho para o povo francês. Nós, quando saímos do Brasil para fazer missões fora, nós temos aquela caixinha de ferramentas, né, de evangelismo, que serve para a nossa cultura, que serve para a maneira do brasileiro pensar. Mas na Europa não funciona. Então nós precisamos absorver a cultura, entender a maneira deles pensarem, para que a nossa mensagem seja relevante para eles, para aquela geração. Foi o que Jesus fez, né? Jesus faz muito bem isso, Paulo faz muito bem isso também. Jesus, ele traz a mensagem do Antigo Testamento, ele reinterpreta para aquelas pessoas que estão ali, e as pessoas entendem, ele usa figuras do dia a dia daquela época, ele fala de cordeiro, ele fala de semente, fala do fazendeiro, fala de colheita, fala de coisas que as pessoas viviam dia a dia, fala de água, coisas que as pessoas entendiam. Mesma coisa, gente, nós precisamos aprender a falar a linguagem do povo que a gente serve, tanto na nossa cultura, como lá na França. Então, esse é o nosso grande desafio hoje. Essa mensagem aqui não tem intenção nenhuma de jogar água fria na festa que nós estamos celebrando hoje, no crescimento aqui da igreja de vocês, que é bênção pura. É uma igreja que, para mim, eu me sinto parte dela, por tantas pessoas queridas aí da minha infância, da minha vida, que eu trago mesmo no coração, mas é uma mensagem de alerta. Enquanto nós estamos em casa, deixando que a cultura entre em nossa casa, que a cultura entre em nosso pensamento e nos nossos filhos, nós estamos sendo coniventes com a nova secularização que está existindo no Brasil. A TV Globo, essas TVs que tu não assiste, elas são formadoras de opinião. Elas são culturas que influenciam a opinião, de modo que daqui 10, 15 anos, as coisas estão mudando. Hoje, numa escola estadual, que se ensina essas cartilhas, essas coisas, a coisa já está perigosa, perigosíssima. E a igreja ainda está calada, pastor. Tem muita igreja que está calada. E se não pregar, se não falar, o próprio apóstolo Paulo fala, né, em Romanos 12, 2, fala de renovar a nossa mente com as verdades. Porque se nós não fizermos isso, se nós não pregarmos, se nós não anunciarmos, se nós não formos a voz profética do Ipiranga, está condenado, essa igreja está condenada. Ela perde o sal, o poder de salgar, ela perde o poder de iluminar. Então, quis compartilhar com vocês um pouquinho do que nós estamos passando, para deixar de exemplo, para que nós acordemos, que nós oremos, que nós busquemos e que nós vamos lá alcançar quem está lá fora perdido. Amém? Amém. Pastor, Deus abençoe. Obrigado, Paulo. Deus abençoe. Obrigado, Pai, por esse momento. Obrigado pela vida do Paulo, pela vida da Valéria. Te agradecemos por esse alerta, Senhor. Queremos te pedir, Pai, que a nossa igreja seja abençoadora, a nossa igreja esteja para fora, com discernimento, em verdade, para abençoar vidas. Nós rogamos, Senhor, volta os teus olhos, Pai, para o celeiro de missionários do mundo. Volta os teus olhos para a Europa. Volta os teus olhos, Senhor, porque não só a frieza da igreja, a secularização da igreja, mas o avanço, Senhor, de oportunistas que estão vendo essa situação, estão avançando, Pai, tentando minar o trabalho do Senhor. Sê com Paulo, sê com a Valéria, dê a eles e a todos os seus companheiros estratégias inteligentes, visão inteligente para alcançar vidas. Não só, Senhor, para revitalizar, mas revitalizar com membros
com contribuição. E o Brasil, Senhor, que foi tão abençoado, com missionários que vieram de tão longe, possa, Senhor, de alguma maneira se sentir devedor e abençoar essas vidas lá. Oramos com gratidão no nome de Jesus. Amém. Amém. Mário.